como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus amigos, meus queridos irmãos. Mais uma vez com o nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje o primeiro programa do ano de 2017. E hoje nós temos a alegria de receber a minha querida amiga Olívia Sá, lá do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. Já é uma companheira nossa de muitos anos aqui, que participa com a gente no programa, sempre dando o seu carinho, né, pelo nosso programa, pela doutrina espírita. E vamos falar então aqui do que vai acontecer, né, de palestras essa semana nas Casas Espíritas. E o tema que a Olívia vai falar hoje para a gente é Jesus e a terapia do amor. Então vamos bater um bate-papo bacana aqui sobre Jesus, sobre a terapia do amor, entender, compreender, né, o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Semana que vem nós vamos ter meu querido amigo Manildo, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, e vem falar sobre afetividade. Quer dizer, que tudo vai se encaixando nos temas, né? Vamos falar de Jesus, depois de afetividade e tantos temas. Vamos falar então das palestras que vão ocorrer esta semana nas Casas Espíritas. Lá no Ceareiros do Bem, a Rosana Zorini vai falar para a gente sobre o conhecimento de si mesmo e a desobsessão. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 20 horas, meu querido amigo Ciro Meliandi, lá da Casa René Peça, ele vai falar sobre o duelo, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E no domingo, dia 8, a minha querida amiga Eulália, lá do Amor e Caridade, vai falar como superar os conflitos. E nós estamos num momento realmente que, né, muito delicado, e nós temos que realmente estar bem embasados, né, para a gente poder superar todas as dificuldades. Na Casa Repeça, hoje, às 8 horas, meu querido amigo Renato Rodrigues, lá do Trabalhador de Jesus, vai falar sobre tema E a Vida Continua. E a vida continua. Né? Isso é um tema interessante, né? No Amor e Caridade, sexta-feira, agora às 20 horas, Pensamento e Obsessão com meu querido amigo Marcelo Turra, do Trabalhador de Jesus. No domingo, às 10 horas da manhã, Responsabilidade Espírita com Ben-Hur, lá do Grupo Espírita Nosso Lar, de São Pedro Aldeia, lá do Balneário. Na segunda-feira que vem, às 17 horas, Nada Vos Pertence na Terra, com a Benizete, lá do Amor e Caridade. É um recado aqui que o meu querido amigo Merinho pediu para dar, né? A gente já vem falando já há vários programas, mas amanhã, terça-feira, às 19 horas, começa o estudo de férias lá no Amor e Caridade. Vai ser sobre o livro Parábolas de Jesus. E quem vai fazer esse estudo é a Cristiane e o Melinho.
Então ele está convidando a todos, amigos, companheiros, espíritas de todas as casas que queiram lá fazer esse estudo de férias, estão todos convidados. Começa amanhã, tá? Às 19 horas lá no Centro Espírita Amor e Caridade. Ok? Então vamos então fazer um intervalo rapidinho, vapt-vupt, para a gente começar a conversar sobre o tema de hoje com a minha querida amiga Olívia. É rapidinho. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bon. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos no nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com a Olívia, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós aqui no estúdio, vocês aí nos seus lares, para que possamos fazer um programa que seja bom, que leve o máximo de informações e tire o máximo de dúvidas. Caso vocês tenham dúvida, pode ligar também aqui para o nosso programa, 2648-9008. Se quiser fazer alguma pergunta para a Olívia, pode ligar e fazer, tá ok? Então vamos juntos, porque nós precisamos da ajuda, do carinho, da interação com vocês nos seus lares, essa energia boa, gostosa, para que a gente possa fazer um programa bacana. Então, juntos agora, vamos ouvir a oração com a Olívia. Mestre Jesus, caminho, verdade e vida, a Ti toda honra, toda glória, nossa gratidão pela vida, pelo amor a esta terra, pela proteção, pelo consolo, por nos envolver de amor. Que seja a Sua palavra a se materializar em se falando de amor nessa tarde e noite de hoje. Neste momento em que a terra treme, urge o respeito, o carinho, o amor, que sejamos, Mestre Jesus, os seus seguidores mais fiéis. Que seu amor nos envolva todos aqueles que estão vendo este programa neste momento. Envolva os lares que necessitam. Envolvam aqueles, Senhor,
que se encontram desolados, esquecidos. Porque só o seu amor, Senhor, nos dá saúde, paz e alegria. Seja conosco, Mestre. Muito obrigada pela oportunidade. Fique conosco, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor. Então, minha querida amiga, vamos começar a trabalhar. Sim. Em Lucas, né, capítulo 20, versículos 24 a 25 e 25, Jesus fala: mostrai-me uma moeda. De quem tem a imagem e a inscrição? E respondendo, eles disseram: de César. Disses então: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que querem dizer essas palavras? O que Jesus quis dizer com isso? Bem, nessa fala de Jesus, primeiro que historicamente era Augusto o imperador à época e que destoava totalmente de Jesus. Augusto trazia o poder físico, o poder material, o domínio dos povos, espalhava o terror, agregava aos seus domínios o valor monetário, agregava aos seus domínios os escravos que ficavam sob sua posse. Ele representava a águia, enquanto Jesus, com a sua mansuetude, com o seu amor, trazia a nós, humanidade, um outro olhar, um outro reino. Não o reino material, mas o reino espiritual. E quando ele pergunta, né, de quem é essa moeda, qual a imagem que aí está? E que lhe respondem: César, e ele diz: dá a César o que é de César. Em nenhum momento ele quis confrontar a soberania do imperador à época, que ele sabia do grande poder e do poder de crueldade. Mas naquele momento ele sabia, Jesus sempre soube, Jesus é Jesus, que o poder dele, do imperador, do Augusto, era um poder temporário. E que ele trazia, na verdade, para todos nós, humanidade, era a libertação, era o poder que não passa. Porque era o governo de Deus, o Pai, no comando da humanidade. E trouxe a todos nós, àquele momento, o maior convite que a gente pôde ter e que tem até hoje, e que é o nosso modelo e guia, que é o convite ao amor. Então, assim como Augusto trouxe o poder do mundo, Jesus trouxe o amor, o que não passa, o que só engrandece, o que consegue a tudo derrubar, que é ruim, consegue destruir o mal, a violência, porque ele se agiganta. E quanto mais se vive, mais se agiganta, mais faz com que a gente se torne um ser humano mais sublimado, mais elevado, melhor de conviver. É verdade. Na verdade, eles queriam provocar Jesus, né? Que Jesus fosse de contra, né, as leis da época, né? Com Eles certeza. queriam arrumar um motivo para prender Jesus, né? Eles queriam fazer alguma coisa, mas só que Jesus, da sua sabedoria, né? Jesus, perfeito como foi, é e para sempre será, trouxe para a gente um convite diferenciado. Com certeza. Né? Que não entendemos naquela época, que muitos de nós não entendem na atualidade. Quantas comunidades sequer ouviram falar em Jesus, mas que entenderemos um dia, que ninguém foge ao convite amoroso de Jesus. Porque esse ensinamento dele é universal. Né? Isso. Estão em todas as religiões. É só olhar, vai ver que está tudo lá, né? Cada um interpretando a sua maneira, mas estão os todos. códigos de convivência estão postos ali. Com certeza. Não existe novidade, estão todos postos ali, há 2017 anos atrás. É verdade. Agora, Olívia, no livro Primícias do Reino, né, de Amélia Rodrigues, ela fala: o mergulho de Jesus nos fluidos grosseiros do orbe terráqueo é a história da redenção da própria humanidade, que sai das furnas do eu para os altos píncaros da liberdade. O que significa Jesus para a humanidade terrena, né? Porque explica também isso aí, porque nosso programa tem muitas pessoas que não são espíritas. Pergunta aí quando ele sai dos fluidos
embarca, né? Ele vem para Isso. os fluidos grosseiros, né? Isso. O Espírito de luz. Explica isso aí que a doutrina espírita fala. O que Jesus teve que fazer para poder reencarnar na Terra? Isso. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, Emmanuel relata muito bem que esses espíritos crísticos, desse grupo do qual Jesus faz parte, só se reuniu próximo à Terra por 2 vezes. Uma vez, quando a Terra se desprendia da nebulosa e começava a se propagar aquele planejamento do que seria a Terra, e depois próximo à vinda de Jesus à Terra. E ele relata que foi necessário um investimento muito grande da espiritualidade superior desses seres crísticos no endurecimento, um embrutecimento de Jesus para ele conseguir adentrar a psicosfera terrestre, que é uma psicosfera mais densa, ou melhor, extremamente densa, ainda mais naquela época muito primitiva, se ainda convivemos com relacionamentos primitivos, com tendências ainda tão selvagens, imaginemos aquela época que era a lei do olho por olho, dente por dente. Então houve um investimento muito grande da espiritualidade superior nessa preparação para que Jesus viesse à Terra. E quando a gente pergunta o que é Jesus para a humanidade terrestre, Jesus já começou a exemplificar isso no seu próprio nascimento. A manjedoura é o exemplo maior da grandiosidade do Mestre Jesus, que podia ter nascido num berço repleto de ouro, de carmim, de riquezas, que ele veio servo de todos. Veio aquele momento para nos exemplificar o maior de todos os mandamentos, que era o amor. O amor a Deus sobre todas as coisas. E ele não fala, em momento nenhum, o amor desta forma a Deus, o amor daquele jeito. O amor a Deus, indistintamente. E ao próximo como a si mesmo. E também ele não diz que tem que ser o próximo mais alto, ou que pensa como eu, que tem as mesmas tendências que eu, que gosta das mesmas coisas que eu. Não, ama o próximo como a si mesmo. Então são convites que, na verdade, são os maiores códigos celestes. Porque quando Jesus vem das esferas muito superiores para adentrar essa psicosfera tão densa, atendendo ao que estava escrito, porque ele falou, eu vim atender a lei, ao que estava escrito. E quando ele vem, no momento que é chegado o momento do convite da maioridade espiritual da Terra, era chegado o momento de deixarmos de ser crianças e começarmos a entender que toda ação tem uma reação. É verdade. E que o amor é a maior ação que podemos ter. É o maior exemplo. Às vezes a gente fica falando de amor, Renato, e assim, às vezes as pessoas pensam, né? Poxa, será que sabe amar? Será que ama? Como é que se arvora falar sobre amor? Na verdade, nunca se precisou falar tanto de amor na Terra como na atualidade. Mas nunca foi tão falado de amor como também na atualidade. Portanto, não nos cansemos de falar em amor. E eu sempre digo que o amor ele é relativo. A gente ama a proporção do nosso estágio evolutivo, do degrau em que nós estejamos. E eu digo que na atualidade, se substituirmos o amor por respeito, já estaremos fazendo um grande avanço. Porque se eu respeito o outro, eu não invado o espaço do outro, eu não deixo o outro com fome, eu não crio uma violência no trânsito, eu não deixo o outro em situação difícil, eu cumpro as leis. Então, na verdade, hoje podemos falar em respeito, porque o amor como Jesus amou e ama, ainda não sabemos. Saberemos um dia. Porque o convite de Jesus a nós, humanidade, é um convite crístico. É um convite para entendermos, hoje e sempre, o que ele mesmo falou. Vós sois deuses. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então nós aprenderemos e um dia amaremos sim como Jesus. Não agora. Mas Jesus trouxe esse código celeste, que é o código de amor a Deus e de amor ao próximo. E ele exemplificou esse amor através da humildade. Ele foi o servo de todos. E é verdade, né? Mas naquela época, né, Olívia, que estavam esperando chegar um rei que fosse um rei
realmente um rei, né, que viesse para libertar o povo, que viesse com armas para fazer a guerra, para libertar o povo, né? Mas ele já chegou nascendo, né, de maneira Uma bem manjedoura, simples, uma manjedoura bem sem numa uma caverna. programação, porque eles estavam em viagem. Quer dizer, não tinha um quarto nem preparado. Como que seria não o rei, tinha... né? Como que seria? E é realmente uma coisa interessante, porque às vezes eu me pego pensando, quando a gente vê uma situação que a gente não concorda, a gente acha que as coisas têm que acontecer no rigor da lei, e a rigor da lei segundo o nosso padrão, nosso critério. Então eu fico pensando, 2017 anos atrás, com certeza eles esperavam um Jesus, um filho de Deus, que viesse rei, num corcel alado, e que viesse ceifando a vida daquelas pessoas que não agiam como eles achavam que tinha que agir, ou que faziam crueldade, né, que distinguiam uns dos outros. Só que a gente não pensa que o mesmo Deus que é Pai nosso, é Pai de todos. É Pai de quem comete delitos também. E uma coisa importante para nós espíritas refletirmos. Hoje, nós podemos não cometer alguns delitos, pelo já aprendizado alcançado, pelas experiências vividas, pelas dores vividas que nos modificaram, dobraram as nossas más tendências, mas que cometemos, com certeza, em alguma esfera, em algum momento de nossas sucessivas vidas. Então, que não julguemos, muito pelo contrário, que amemos. Nesse momento em que se propaga tanto ódio, que se propaga tanto a violência, o convite de Jesus tem que vir à nossa mente e ao nosso coração todo o tempo. O que será que Jesus fazia perante aquela situação? Será que ele divulgaria mais o mal? Ou ele trazia justamente um olhar complacente? Porque se ele cuidou daqueles doentes, nós temos que entender que quem comete delito, quem faz a violência, está em processo de doença. Porque ele está em não conformidade com as leis divinas. Além de não estar em conformidade com as leis humanas, mas não está em conformidade com as leis divinas. É verdade, porque... e as pessoas até hoje não entenderam, né? Eu fico pensando, como disse Paulo de Tarso, agora vejo em parte o que então veremos face a face. Um dia nós vamos ver. Um dia nós vamos compreender com mais lucidez. Quando a gente olha para trás, que às vezes a gente vê assim, nossa, quando eu era adolescente eu não conseguia compreender a situação, e hoje ela se apresenta com tanta clareza para a gente, um dia nós vamos conseguir ver com mais amplitude. E quanto mais a gente galga estágios maiores, evolutivos, maior é a nossa visão. É verdade. Assim como a gente, quando sobe numa montanha, a gente tem uma visão mais clara de tudo, as coisas se tornam mais amplamente vistas, e ao mesmo tempo, se apequenam, a gente não dá valor a certas coisas que quando estamos aqui vemos. Com o tempo nós vamos conseguir amar com essa dimensão que Jesus tanto nos exemplificou e exemplifica. É verdade. E você falou para a gente aí que Jesus nos ensinou, né, que mandamento maior, né, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? Aí eu pergunto para você, isso que Jesus falou, esse amar ao próximo, é sinônimo de caridade? Porque a gente sabe que isso aí tem muita controvérsia, não para nós, mas em outras religiões. Joana de Ângeles, a grande psicoterapeuta, ela diz para a gente, através da mediunidade de Valdo Franco, que a caridade, ela na verdade é o amor em execução. E que a maior terapia que existe, a autoterapia, é a execução do bem ao próximo, a execução do amor. Então a gente tem vários exemplos de pessoas que depois que passaram por situações de dificuldades, eles refletiram sobre as suas próprias ações e começaram a fazer o bem. Pessoas que perderam entes queridos, pessoas que amputaram membros do corpo, pessoas que passaram por situações de doenças, enfim, de violência, romperam a dor através da doação de tempo, de doação de bem. Então, o que é a caridade? É o amor em ação. Quando eu saio da minha zona de conforto e vou ajudar alguém, vou fazer uma visita, vou fazer uma ligação, vou mandar até um WhatsApp afetivo, vou mandar uma mensagem confortadora, mensagens boas, que acho que é uma coisa que a gente tem que pensar. Os instrumentos da internet são de excelência
para a gente divulgar o amor que nós falávamos. Nunca a Terra precisou tanto de amor. E quanto mais a gente fala, que a gente chegue à exaustão. Mas, na verdade, o que é a caridade? É o amor em ação. E, segundo Joana, é a terapia mais excelente que existe. E Jesus falou isso aí claramente, quando, né, naquela passagem, né, que pergunta: aquele que for visitar alguém que está na prisão, que der água, comida para quem está com fome, que der roupa, né, quando estiver nu, estiver doente, fomos visitar, e no final, e fico, né, pergunta: mas isso não aconteceu nada isso com o senhor, mas não é a minha, ele está falando do próximo. Exatamente. Isso não é caridade? Exatamente. Você quer ver uma coisa, Renato? Às vezes eu sou mãe e ouço muitas mães falarem: agradou aos meus, me agradou, não é isso? Isso. Ama meus filhos, já me ganhou. É verdade. Tenta imaginar isso numa dimensão maior. Fez por qualquer um, agradou a Deus, agradou a Jesus. É a alegria desse irmão maior de ver que a gente está cuidando do outro. Imagina um pai, uma mãe que fica feliz quando o irmão ajuda o outro, quando eles não brigam, não rivalizam, né? Não criam rivalidade, não criam situações muito pelo contrário, criam situações de amor-terapia. Eu penso que esse exercício que nós temos que fazer, amor-terapia. A gente fala isso, é sempre bom a gente pensar. Não que a gente viva assim o dia todo. Nós estamos trazendo reflexões que a doutrina nos ensina e que a gente tenta exemplificar. Porque já nos disse que conheço o verdadeiro espírita pelo esforço com que ele faz para domar as suas más tendências. Isso não significa que nós não temos tendências ruins. Significa que nós já temos conhecimento para poder lutar contra isso tudo. Então, amor-terapia, o que é isso? Significa que, às vezes, no trânsito, a gente fica irritada. É verdade. Nós não agora, podemos então, nossa cidade do jeito que está aí. Pois é, nós não podemos nos furtar de não nos sentir irritados. Nós não podemos permanecer nessa condição. É verdade. Nós não podemos nos furtar que um pássaro pouse na nossa cabeça. Nós não podemos permitir que ele crie ninho. É verdade. Que aí vai ser uma decisão nossa. Porque fazer o bem é uma decisão. Nós temos que querer fazer o bem. Isso, nós temos que querer. É verdade. Né? Hoje eu estava ouvindo uma das palestras de Valdo, e ele falava sobre isso. Se a gente for brigar, vai brigar o tempo todo. Imagina, no trânsito a gente vai brigar o tempo todo. Passa, dê um sorriso. Né? Peça desculpa. Eu falei que ultimamente ando pedindo desculpa pelas coisas que eu nem fiz. Por quê? Porque eu sei que eu tenho mais tendências. Então eu tenho que lutar contra elas. E a gente tem que praticar muito, tem que ir treinando, ser melhor a cada dia, para se tornar um hábito, né? Exatamente. Né? E eu lembro muito, Zé Raul Teixeira, numa de suas palestras, ele fala sobre isso, sobre essa mudança de hábito que a gente já tem convencionado em nós e que a gente cria. Assim como a gente cria o hábito de escovar os dentes todo dia, faz até automático, escovar, pentear o cabelo, enfim, né? Tomar uma água, que faz assim quase que automático. Nós temos que criar essas condições também para que a gente vibre no bem, para que a gente pense no bem, para que a gente não se mantenha com esses pensamentos baixos, nefastos, sombrios, entristecidos, porque nós temos que trazer saúde para a Terra. É verdade. Igual o Marcos chegou do engarrafamento, mas conseguiu chegar a tempo. Graças a Deus. O Renato fez uma pergunta se o amor ao próximo é sinônimo de caridade. Eu vou inverter. Fazer a caridade é sinônimo de amor ao próximo? Porque eu posso fazer caridade sem amor nenhum, apenas por obrigação, ou porque minha religião manda, ou porque um automatismo. Trocado aqui no bolso. Então, isso acontece também, não, isso é certeza. verdade. Então eu inverti a pergunta. Não, sim. É amor, sim. Porque até o automatismo, ele é um processo de aprendizado. Como eu falei, a gente começa pelo processo do automatismo. Escovar o dente, pentear o cabelo, enfim, fazer tantas outras coisas, até que aquilo se torne um hábito e até que aquilo, a gente comece a perceber que aquilo faz bem. É amor ao próximo, mas é amor a gente também. Porque assim como eu não gosto e não me sinto bem com um alimento que não é saudável, com um ambiente que não é limpo, contento, né, uma roupa que não está adequadamente limpa, perfumada, assim como eu não me sinto bem, esses sentimentos, quando eu começar a perceber que esses sentimentos também não me fazem bem, e que muito pelo contrário, fazer o bem faz bem, dá uma alegria. É tão bom. Dá uma alegria, você dá um sorriso. Hoje eu estava em um outro município, né, o trânsito estava meio fechado,
E eu não estava entendendo o que a pessoa estava querendo dizer, eu senti que eu fiquei irritada, eu falei, meu Deus, eu não posso. Né? Naquele momento, eu fiz uma prece, pedi mentalmente desculpas, quando passou, eu agradeci, que a pessoa acabou recuando para eu passar, agradeci, eu falei, meu Deus, que bem que aquilo me fez a mim. Talvez ele não tenha nem escutado. Então, é sim, o amor ao próximo, o fazer ao próximo, é caridade sim, qualquer bem que saia de mim para o outro, ele é caridade, nem que seja pensamento. Porque se assim não fosse, Marcos, nós não faríamos bem para quem está à distância, e nós fazemos. Não pedem para a gente orar pelo Oriente Médio que está em guerra, vamos orar pelo Líbano, vamos olhar pela Turquia, vamos orar, pela Síria. Enfim, pela Síria, por todos os locais que estão em conflitos, em guerra. A gente ora, aquele momento a gente está fazendo bem para a gente, porque o primeiro beneficiado é a gente, mas está chegando aqueles corações sofridos, está criando um halo de amor, de bem-estar, né, de sensação de bem, certeza. E abrandando um pouco, aquietando um pouco aquelas sensações, aqueles instintos ainda tão materializados da guerra, do enfrentamento e de todas as violências que ocasionam, que a guerra traz, né? Eu estou vendo aqui, imaginando uma coisa, uma pessoa que é amada extremamente, ou por pai, ou por mãe, ou pelo irmão, ou pelo amigo, extremamente, exacerbadamente. Esse amor exagerado em cima de uma pessoa não é prejudicial, não. Ele não se torna assim uma paixão desenfreada, esse amor. É amor não sei. mesmo? Será que esse excesso de amor não vai prejudicar a vida daquela pessoa, o jeito dela? Bem, o amor, ele é educativo. É verdade. O amor é educativo. Como eu disse, nós ainda não sabemos amar, nós estamos no ensaio e erro. Nós não sabemos nem amar a nós mesmos. Então, como é que a gente vai saber amar o próximo? A gente não se ama. Porque se a gente se amasse, a gente se auto-perdoava, se auto-cuidava. Então, nós estamos num processo ainda. E, assim, a tendência é a gente amar o próximo mais próximo, que é o filho, que é a família. E, muitas das vezes, é um amor exacerbado, sem critério, que acaba danificando outras pessoas em prol daquela condição. É um ensaio de amor. É verdade. Nós já estamos saindo da situação de primitivismo, mas ainda somos muito primários no que tange ao exercício do amor. Então nós temos, quando amar, fazer uma seleçãozinha, ou polir, ou podar um pouco esse sentimento, às vezes, exacerbado. Porque a gente percebe. Porque aí não é amor, até, aí é sentimento de posse, não, mas é egoísmo, mas egoísmo. Às vezes as pessoas amam a tal ponto que cometem bobagens por causa disso. Então, às vezes, eu não sei, talvez se seja uma forma de podar um pouco esse sentimento que esteja muito... Mas será que é amor? Amor não faz mal a ninguém. Amor sublima. Onde é que ditado que fala que amor não Olha mata? só, nós quem ama não mata. Olha só, amor posse, amor material, amor domínio, é uma coisa. Eu me matar porque eu não sei viver sem um outro, é uma coisa. Aí é um desequilíbrio meu, como eu falei anteriormente. É um não conhecimento do amor a mim mesma. É verdade. É uma situação. O amor verdadeiro, ele sublima. O amor verdadeiro, ele é abnegado. O amor verdadeiro se doa, mas ele não é complacente com o erro. Ele não pode ser complacente com o erro. Para a felicidade do meu filho, eu não posso causar a infelicidade do filho de ninguém. Senão não é amor. Se eu não disser para o meu filho, não faça ao outro aquilo que você não quer que faça com você, eu não estou educando. Agora, é lógico que no processo educativo a gente se equivoca, sim, porque senão não estaríamos aqui. Seríamos seres mais elevados. Nós estamos em processo de completude. Eu digo que o ser humano é o único ser em processo de completude. Né? O espírito está em processo de completude a todo tempo. Então, nós estamos no ensaio e erro de amor. Se quando a gente já ama o outro, que seja o filho, o pai, já é uma grande coisa, já estamos aprendendo. Então, eu posso dizer, por exemplo, que dizer não quero, não pode, não deixo, também é amor? Sim. Se aquilo vai causar dano à criança, Deus faz isso conosco. Quando Ele nos impede, e às vezes na época a gente não entende, a gente pede uma coisa a Deus. Ai, Deus não me deu, eu fico até entristecida. Como que Deus ajuda todo mundo e não me ajuda? Faz para todo mundo. Porque Ele está entendendo que naquele momento aquilo não é melhor para mim. Lá na frente a gente vai ver. É o que Paulo de Tarso falou. Hoje eu vejo em parte. O que então veremos face a face. Lá na frente a gente vai entender os desígnios de Deus. Que aquilo não era o melhor para mim. Então, assim, a gente tem que dizer sim, tem que dizer não, de forma fraterna, de forma amorosa, mas nós não podemos
ser conivente com o que está Jesus equivocado. disse isso. Jesus falou isso, sim, sim, não, não, né? Tem Sim, uma passagem que sim, fala. exatamente. Que seja a sua palavra, Não, sim, 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 não, não. E ele diz, sejais quente ou sejais frio, Com mas não certeza, seja ou seja, morno, que eu te vomito. Então, Jesus foi claro nisso aí. Exato. Então, Interessante você falando isso. Eu tenho um filho de 30 anos. Hoje ele fala, graças a Deus meu pai apertou os parafusos, né? Eu estava em outra exatamente. situação. Então, foi dizendo não, foi É. dizendo não faz, não pode. Agora a gente tem Então, que isso é uma entender forma que de muitos mostrar. pais não falam sim nem não. Não é porque eles queiram ser coniventes. Muitas das vezes a imaturidade faz com que a gente não consiga ver. Nós somos imaturos ainda. Espiritualmente nós somos imaturos nos relacionamentos. E numa época de fragilidade total, eu tenho que defender o que está mais próximo. Né? Então, na verdade, o que a doutrina diz para a gente é que a gente está em processo de aprendizado. Agora, o convite ao amor, ele nesse momento, mais do que nunca, ele se faz presente. Mais do que nunca ele se faz presente. Me veio uma pergunta aqui. Nós estamos aprendendo a amar. Tá? Mas será que existe alguém que não tenha sentimento nenhum de amor? Alguém seco, estéril, que nem a figueira? Será que tem alguém que não tem esse sentimento, um resquício qualquer? Será que existe alguém que tem tão seco que não tem amor nenhum? Olha, a doutrina diz pra gente, eu não tenho exemplos agora, mas a doutrina diz pra gente que todo mundo ama alguma coisa. Nem que seja um ser vivo, um animal que ele goste. Há pessoas que falam, quanto mais eu convivo com as pessoas e conheço, mais eu gosto dos meus animais. Na verdade, nem que seja um animal, nem que seja um ser qualquer, uma ação, uma atitude que goste de fazer, algum sentimento ele tem. Em algum momento ele tem desenvolvido algum germe, porque na verdade o germe do amor ele está inato em nós. Como fomos criados à imagem e semelhança de Deus, ele injetou em nós essa essência do conhecimento das leis divinas e naturais e a essência do amor, que nós vamos, qual pedra que vai sendo lapidada ao longo do tempo, laborando, trabalhando, ensaiando, errando. Nós sabemos que muitas vezes não aprendemos com amor, aprendemos com a dor e com o cansaço, que a gente cansa também de repetir o mesmo modelo em sucessivas encarnações. Às vezes também, quando é chegado um momento de nós adentrarmos ou avançarmos daquela fase, Jesus, como amoroso irmão, amoroso amigo, nos concede uma experiência que vai fazer com que a gente seja convidada ao amor, coloque em nossa vida uma pessoa que a gente ama, um filho, coloque uma ação no bem que a gente faça, coloque uma condição qualquer que a gente não tem como não se render ao amor. Porque o convite ao amor, ele é irresistível. O convite ao amor verdadeiro, ele é irresistível. Dr. Bezerra de Menezes, tem alguns relatos da biografia dele ter sofrido muitos ataques, né, de irmãos sofredores, né, e um que se debatia muito dizendo que Deus não existia, e ele incansavelmente falava e usava todo, né, o vocabulário dele, todo o conhecimento para justificar a existência de Deus. Em determinado momento ele parou de justificar e entrou em prece. Naquele momento o Espírito falou, para, eu tenho que acreditar que Deus existe, porque para fazer uma prece com esse amor, emanar tanto amor, só pode existir uma inteligência suprema, como a doutrina dos Espíritos nos diz, né? Causa primeira de todas as coisas, que é puro amor. E ele então, naquele momento, se rendeu, não às convicções e às palavras de Dr. Bezerra, às explicações, mas na verdade o amor que emanava dele através daquela prece. Foi bom você dizer isso, porque descobri então que eu tenho um amor dentro de mim, que eu tenho um pé de ipê roxo, que eu adoro. Então, e eu agradeço a Kediva, foi ela que me deu a muda. É uma mudinha de 30 centímetros. Né? Ela me deu uma mudinha de 30 centímetros, está com 8 metros de altura. Uma pessoa que vai para o mar, vai para a praia, que olha aquela imensidão, aquela beleza, é impossível não se extasiar perante a criação de Deus. E às vezes a pessoa não quer conviver com ninguém, uma pessoa às vezes até rude no tratar, mas que cuida do mar, não deixa sujar, que tem uma vida toda cuidada com o meio ambiente. Sentimentos todos têm. Agora em graus diferentes, até porque somos seres humanos diferentes. Quantas e quantas nós já vimos
criminosos, né? Que são extremamente bárbaros, como a gente fala, e quando fala da mãe se derrete todo. Exatamente. O sentimento pela mãe, o amor, né, que ele tem pela mãe. Isso eu já vi várias vezes. Exatamente. Aquele caso do livro de André Luiz, Gregório, né? Que foi Exatamente, lá, eu ia tirado falar das isso. furnas da mãe, ficou lá 500 anos tentando tirar ele de lá e conseguiu tirar. E muitas das Quando vezes... ela se apresentou como mãe deles... E muitas das vezes eles convivem ali trevas. sem conseguir enxergar que é a própria Isso. mãe, mas é o amor daquela mãe trazendo aquele indivíduo daquela situação de sofrimento para a alegria dos braços dela. Não tem exemplificação maior do que isso, esse amor, que às vezes é de mãe, às vezes é de um irmão, né, de um amigo, de um avô, de uma avó, enfim. É verdade. Até de um companheiro de trabalho. De trabalho, de programa, né? Muito obrigado a amar o Renato, né? Com certeza. 20 e poucos anos já aturando esse homem. Mas isso não é bom, a gente não ensina? Opa, e como? E como é bom a gente conviver com as diferenças, porque as diferenças, nossa, nos tornam muito mais ricos de convivência. Eu tenho uma pergunta aqui, eu vou ler, é muito comprida. Ah. Ao longo da história, homens e mulheres poetizaram o amor, imprimindo na humanidade um sentimento mais nobre e mais elevado. Quais referências significativas contribuíram para que avançássemos dos instintos para os sentimentos? Em se tratando de poesia, no caso. Né? Na verdade, Jorge Amado ele fala que a única forma de enfrentamento da violência é através da arte. E essa reflexão da poesia ela é muito interessante, porque o que o dicionário diz? Que amor é uma predisposição que te leva para o outro. Quer dizer, é uma predisposição em ajudar o outro, em sair de si para o outro. Aquilo que falávamos anteriormente. Vários poetas falaram amor. Aí fala assim, olha, os poetas falavam de amor homem e mulher. Não, falavam de amor. Então, se a gente pensa que a história da humanidade, nós ainda temos costumes bárbaros em que a mulher é totalmente vista como um ser desprezível, descartável. E a gente vê os poetas que ao longo da história vêm cantando em verso e prosa, alimentando a nossa alma de alegria, trazendo, né, um repensar diferente. E que se tratando de amor, a gente fala, nossa, é Jesus espalhando as benesses do bem, as benesses do amor através da poesia. E nós temos vários exemplos, eu trouxe alguns aqui. Nós temos Camões, por exemplo, que diz que amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Eu fico pensando, né, o que é isso? Parece, é tão contrário, né? Uma coisa tão contrária à outra, mas é isso. É como se a gente sofresse às vezes. Vamos pensar essa mãe, durante 500 anos, ela lutou, mas ela não desistiu, porque quem ama não desiste. Paulo de Tarso diz, né, sem amor nada faria, mesmo que eu falasse a língua dos anjos. Então eu posso ter todo o saber da terra, posso ter doutorado, pós-doutorado nas melhores universidades do planeta. Sem o amor, eu nada faço. Sem entender que quanto mais eu sei, menos eu sei, que mais há para ser descoberto. Quanto mais o cientista descobre, mais ele tem que ver Deus em tudo, porque o infinito da criação divina é algo que enobrece o nosso coração, é algo que nos extasia. Quando alguém olha à noite as estrelas, quando alguém olha o mar, ouve aquelas ondas que vão e que vêm, que refrescam a nossa vida, o canto dos pássaros. Você falou do ipê agora, quando o ipê floresce, que é de uma beleza enorme, nós não podemos não crer na existência de Deus, né? Clarice Lispector também, poetisa, escritora, ela disse, amar aos outros é a única salvação individual que conheço. Ninguém estará perdido se der amor e às vezes receber amor em troca. Então, assim, se der amor e às vezes receber amor em troca, isso é bem reflexivo. Porque ela fala aqui em doar o amor. Ela não fala em doar se for amado. Às vezes a gente vê as pessoas questionando o seguinte, poxa, fulano, né, é tão amiga lá de ciclano não dá a menor atenção, não gosta da pessoa, não tem que gostar. Gostar é uma coisa interna.
Se eu não gosto dela, o problema é meu. Eu tenho que trabalhar isso. Agora, se ela não gosta de mim, a responsabilidade é dela. Eu tenho responsabilidade de gostar. Você faz a sua parte. Né? Eu faço a minha parte. Aí você fala assim, mas você gosta de todo mundo, até quem te faz mal? Gostar é uma coisa diferente de conviver, de querer conviver. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos fala isso, que nós não nos sentimos bem frente ao inimigo, né, que eu não usaria essa palavra de inimigo, mas enfim, é o que está posto lá, como a gente se sente frente a um amigo. É lógico que eu me sinto muito mais tranquilo com vocês, né, do que, logicamente, com uma pessoa que tenha me ocasionado mal. A gente, em geral, está mais endurecido, está mais enrijecido. Mas isso não é gostar. Eu posso gostar dele e não querer conviver. O que é gostar? Eu não desejar o mal para ele. Eu criar predisposição de sair de mim para ele, de fazer uma oração para ele. Tem um convite que o movimento espírita está fazendo e que as outras religiões também com certeza o fazem, de no momento que a gente vira uma situação de violência, que na televisão, no jornal ou qualquer local que seja, que a gente não fique fixado no mal. Vamos trazer o pensamento do bem. Vamos orar por aquele indivíduo que cometeu aquele delito, para que ele não cometa mais. É verdade. Para que não se crie um halo de ódio em relação a ele, porque o halo de ódio em relação a ele vai nos atingir a todos. Eu sempre conto, Renato, sobre um relato ocorrido num local nos Estados Unidos, num determinado local, que estava em violência, em situação de violência muito grande, estava chamando a atenção de alguns americanos. Então, algumas autoridades convidaram algumas autoridades religiosas, entidades não governamentais, locais de meditação, a durante algumas horas por dia fazerem meditação, prece, orações, para aquele local, destinado àquele local, mentalizando aquele local. E durante algum tempo, foi uma pesquisa universitária, qual não foi a surpresa que eles observaram que durante aquele período, aquele local se tornava mais harmônico, menos violento, né, menos agressivo. Então esse halo, ele não pode ser mais de ódio. Nós não podemos mais. Que o ódio chegue até a gente, mas que ele não passe da gente. Isso é fácil? Não, eu também não sei. Eu estou aprendendo, como todo mundo. Nós estamos em processo de completude, como eu falei anteriormente. Mas que seja, nesse momento, talvez o nosso sentimento seja de fúria, que a gente também fica indignado quando vê. A gente não acha que tudo tem que estar certo, que está bonzinho. Não, cometer um delito, nós temos leis físicas, leis humanas para que isso aconteça, mas que não sejamos nós a devotar o ódio, porque Jesus nos convidou a amar o tempo todo e nos convidou a dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Interessante que eu me lembrei agora de um caso, há alguns anos, uma amiga, noiva, era maltratada pelo noivo, inclusive até agressões físicas que ela sofria. E ela conversando comigo, desesperada, machucada, olho roxo, e ela desabafando, e eu perguntei, e você gosta dele? Eu amo esse cara. Eu amo. Você tem coragem de machucar ele? Não, eu amo. Ué, e como é que você acha que ele te machuca? Você acha que ele gosta de você? Quer dizer, ela ama, mas não machuca, ela está certa. Mas ela não entendia. Está se deixando machucar. Aquela que se ela estava sendo machucada por ele, é porque também não amava, porque quem ama não machuca o próximo. Quem ama efetivamente, voltamos a falar. Nós não estamos falando em amor-posse, nós não estamos falando em amor físico, em amor-paixão, nós estamos falando de um amor que sublima, de um amor que doa, de um amor que abre mão, de um amor que com certeza fica magoado também, mas que não se permite se manter magoado, que não cria condições de rivalidade, que não cria condições de vingança. Esse é o amor que Jesus nos convida a entender que o que aparentemente é dor hoje, mais na frente é aprendizado. Mais lá na frente a gente vai entender que foi melhor para a gente. Agora, em situação de violência, como você colocou, nós temos órgãos de atendimento à violência contra a mulher, contra a criança. Nós temos que recorrer a esses órgãos. E a coisa mais porque isso não é amor. Eu não posso permitir que o outro chegue a uma condição de me tirar a vida, ocasionando um peso muito maior, uma responsabilidade muito maior para ele, se eu posso cercear isso antes. Então, eu falo para ele, você não me gosta, não gosta de mim, vamos terminar por aqui. Se ele começar com violência, vamos procurar os recursos físicos, nós temos leis humanas para isso. Nós não temos que morrer pelo amor. Nesse sentido, não. Nós temos exemplos de amor, de doação muito grande,
que exemplificam isso. Acho que a Joana de Ângeles mesmo que nos traz um exemplo, que a época dos gladiadores tinha um determinado imperador que era meio frágil, bobo, enfim, era uma pessoa muito frágil, não tinha um grande domínio, mas que ainda permitia todos aqueles convívios dos gladiadores, aquelas lutas sangrentas. Em um determinado momento, em que era uma festa muito grandiosa, né? Estavam recebendo pessoas muito importantes, e aí, logicamente, o crime era muito maior, né? A ação sanguinolenta era muito maior. Eis que, num determinado momento, um senhor, uma pessoa anônima, se joga na arena e diz, dá um basta. Dá um basta, falou, aquele momento ali, essa situação não pode continuar, e falou outras coisas nesse sentido. É lógico que ele morreu, foi morto ali. Mas relata, então, acredito que a Joana, não me recordo agora o autor, que disse que naquele momento começam a se encerrar e alguns anos depois não se encerram totalmente essas guerras fraticidas por conta de uma ação anônima de amor. Foi por amor, ele clamou naquele momento o bem, ele clamou o amor. Ok. Meus queridos amigos, irmãs, nós vamos fazer um intervalo rapidinho aqui, para que a gente possa tomar uma aguinha e voltamos já já. Rapidinho. Zé Marco da Laje, com a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Bom, nós voltamos ao nosso apoio cultural. Eu gostaria de saber, Olívia, porque nós, na verdade, nós não sabemos ainda amar, o que é o amor realmente. Nós sabemos ainda separar o que é o amor. Uma das coisas que acontece muito é o seguinte: nós vamos conseguir um dia, nós vamos conseguir amar sem desapego, com desapego, ou seja, a gente vai amar por amar. Sim. Não vai ser nessa vida, a gente está em ensaio e erro ainda. O amor com apego, ele é ciumento, ele prende, ele tolhe, ele tira o direito, ele vai assim muito sutilmente envolvendo, seduzindo, mas limitando a pessoa.
diferente do amor que Jesus nos convida, que é o amor com desapego. Tem uma poetisa inglesa, Elizabeth Browning, que ela fala: ama-me sem amor, ama-me pelo amor somente. E é uma coisa interessante. A gente fala se é possível amar sem amor? Sim. Amar sem esse amor apego, sem esse amor que limita, sem esse amor que cerceia, sem esse amor que prende, que domina. O irmão X, no livro Luz no Lar, ele fala desse amor desapego, desse amor sublime que é o convite de Jesus, de uma forma muito bela. Ele diz que os seguidores de Jesus, os companheiros, eles sentiam Jesus e sentiam amor através dos sentidos físicos. Ele tinha que ver Jesus, tinha que tocar Jesus, tinha que falar com Jesus para sentir esse amor. E que Maria não. Maria sentia Jesus, depois da ressurreição, que Maria sentia Jesus no barulho das ondas do mar, no aroma das flores, no cantar dos ventos, no cantar dos animais, dentro de si mesma. Ela não precisava materializar Jesus, ela sabia da presença de Jesus junto a ela, porque ela já percebia dentro dela mesma. Então é mais ou menos esse convite. Nós podemos amar, nós vamos um dia amar com desapego? Sim. Sim. Você quer ver um exemplo? Quando a gente é mais jovem, a gente tem uma tendência de se apropriar mais das coisas, é meu, e fazer questão. O tempo vai passando, a gente vai abrindo mão de tanta coisa, não vai? Verdade. E a gente vai abrindo mão de tanta coisa, no final os filhos vão casando, vão levando as coisas. Daí a gente vai, quer dizer, se numa própria vida a gente já aprende a fazer um desapego, com o passar do tempo, a gente vai desapegar, sim. Isso não significa desamar, significa amar. Amar com o convite sublime que Jesus nos fez. Tão gentilmente nos convidou. E como Maria muito bem exemplificou. Quando sentia Jesus dentro dela. Quando sentia esse amor que não precisava ser tocado, não precisava ser preso, não precisava estar em seus braços. Ela sentia esse amor. Quantas mães que perdem não, porque Divaldo diz que a gente não perde ninguém, que tem seus filhos desencarnados, que sentem, que continuam amando da mesma forma, que devotam o amor daquele filho para uma outra criança, para uma outra pessoa necessitada, para uma instituição de caridade, ou para um bem qualquer, vai fazer um bem, que ele faça bem de alguma forma. Então, na verdade, é possível sim, nós vamos chegar a esse amor desapego. Um dia a gente chega lá. Mas esse amor desapego aí não vai, com relação a mim e meu bug, não vai dar, não. Esse meu bug Olha só, você falou sobre a evolução da humanidade e que eu vejo que a gente está numa demora danada para a gente evoluir, né, nesse negócio. E com tanta violência aí, como é que a gente pode, com tanta violência, despertar o amor com a demora que essa humanidade toda está em progredir, em avançar? Eu sou educadora, sou professora. E muitas das vezes a gente está ensinando um determinado conteúdo para a turma não está conseguindo conceber daquela forma. A gente vai para casa, pensa, arruma um outro jeito e apresenta de uma outra forma, que aí desperta naquele momento o conhecimento. Qual a nossa história ao longo das nossas sucessivas vidas, a história nossa da humanidade? Nós fomos criados simples e ignorantes, como os espíritos respondem a Kardec, no Livro dos Espíritos. Isso significa que nós fomos criados naquele momento como espíritos, ainda vivendo de instintos, animalizados. Nós acabamos de sair dos instintos, ainda vivemos muito de instintos. Como quando a gente vive para os prazeres físicos só os prazeres da vida, da carne, como se a gente vivesse em eternas férias, a gente está vivendo muito de instintos. Então, quando lá na era primitiva, que a gente simboliza muito bem, né, do homem das cavernas puxando a mulher pelos cabelos, e que é uma simbologia significativa, porque na verdade era assim, ia se apropriando, ele tinha força física do que era possível para ele. Ou era o animal que ia matar a fome, ou era o fogo lá que na guerra ele conseguia deter o poder, ou era a mulher. E era uma coisa interessante, porque assim,
não existia afeto, né? Não existia sentimento. Só que ao longo do tempo, as experiências vividas começou a despertar. Tanto é que ele já olhava para aquele tanto de mulher, uma chamava a atenção dele. Então já foi começar, né? Já se começou a imprimir ali o primeiro germe do sentimento. Então nós ainda estamos, Marcos, numa experiência ainda muito primitiva. Se não estivéssemos, não sairíamos de uma briga, às vezes de uma batidinha no trânsito e nos armados em relação ao outro. E muitas vezes tiramos as vidas do outro numa situação, às vezes, tão simples, às vezes tão corriqueira. Então nós ainda somos muito primitivos. Mas já estamos avançando. E quando esse avanço ele demora, Deus nos dá uma outra forma. Sabe aquele professor que vem e que tenta ver uma outra forma de fazer com que os alunos aprendam? Ele nos dá uma outra condição de aprendizado. Eu lembro muito, já falei, eu acredito que aqui também sobre isso, a gente acaba se repetindo ao infinito, né? Falando as mesmas coisas, porque são importantes. Com certeza. Eu lembro que a época das tsunamis, que aconteceram aquelas tsunamis na Ásia, na Polinésia. Isso. Eu lembro que todo dia saía no jornal, todo dia, informação, aquelas cenas terríveis, dantescas, e aquelas informações, páginas e páginas. E eu lembro que chegou um determinado momento que o jornalista colocou numa nota de rodapé alguma coisa perguntando assim, o que será que Deus quer com isso? E ele mesmo respondeu, e ele falou, fraternidade, solidariedade entre os povos. E eu fiquei pensando, é isso. É verdade. Então ele nos dá uma situação grave para que a gente aprenda a ser solidário. Nunca a humanidade viveu tantas mortes coletivas como a gente está vendo. E nós estamos nos sensibilizando. Nós colocamos em nosso coração a dor do outro. Quando aparece lá na televisão aquele avião que caiu, com as famílias daqueles jogadores, né, com as famílias daqueles comissários, enfim, a gente já está colocando no coração da gente aquele exemplo, aquela né, dor. que a Colômbia deu, né? Exato. Aquele amor que eles mostraram, que eles fizeram, Aí eu falo, aquele respeito, podia ser nem amor, aquele respeito, que já é amor. O respeito, para mim, já é o amor também em ação. Ali já é o... Então, assim, nós estamos aprendendo. Agora, quando demoramos, Marcos, Deus nos ensina de uma outra forma. Como bom educador que Jesus foi e é o nosso mestre, ele nos ensina de uma outra forma. Ele nos traz a dificuldade. Quando a gente não aprende pelo amor, vai aprender pela dor. Há 2017 anos que Jesus está nos ensinando pelo amor. Quando a gente lê as parábolas de Jesus, parece que a gente está lendo a atualidade. Quando a gente lê a parábola do bom samaritano, que depois do semeador, para mim é a grande parábola, que mostra ali, exemplifica a caridade daquela pessoa, o amor que aquela pessoa devotou, sem apego nenhum, que ele não sabia identificar nem quem era aquela pessoa. E naquele momento ele cuidou. Eu fico pensando, Jesus é muito atual. Sempre. Nós não alcançamos, acho que 10% dos ensinos de Jesus. Estamos começando a entender agora. Exatamente. Então nós estamos ainda em situação muito primitiva em alguns relacionamentos. Sim. Mas a gente vai avançar. Nós estamos numa situação primitiva. Há 2017 anos a situação era bem pior, com os exemplos de Jesus, 2000 e tantos anos. O que está faltando para a gente colocar em prática? Está faltando vontade. É isso aí. Vontade de fazer. A gente não sai da zona de conforto. A gente diz assim, aquela síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. Só que chega uma hora que o mundo mostra. A gente tem inúmeras situações de pessoas que falam, nossa, como eu era assim, agora graças a Deus eu vejo de uma outra forma. Às vezes nem fala graças a Deus, que às vezes não é nem a pessoa religiosa, mas fala assim, que bom que eu vejo de uma outra forma. Na verdade, as situações, elas difíceis, elas vêm para o nosso aprendizado. Não é Deus que pune, Deus não pune. Deus é um pai de amor. Deus é amor. Deus o sofrimento é que vai fazer isso. Na verdade, somos nós com as nossas más escolhas. Com certeza. Nós que escolhemos não ter atitudes do bem. Nós que não atendemos ao convite amoroso de Jesus. Nós que não amamos, nós que achamos que estamos aqui a passeio, que nós temos que curtir todos os... Tem que curtir. Tudo, tem que curtir, tem que Deixa curtir. a vida me levar. Vida leva eu, e chega um dia que a vida leva. E leva, às vezes, para um caminho que a gente fala, opa, por que eu vim para cá? Porque você não fez a sua escolha. Então a gente tem que querer. É a nossa vontade. Os espíritos dizem que não é difícil, né? O que falta é vontade. Sim, até porque, na verdade, chega uma hora que, indubitavelmente, nós vamos nos render ao convite do amor. Com certeza.
Cansa de sofrer. Não, a gente cansa de sofrer, exatamente. verdade, cansa. Fica cansado. Cansa. Mas a Não... gente vê tanta gente aí que não ama e tá na boa. Ah, tá na boa. Olha só, o que é não amar e o que é estar na boa? Faz o que quer, o que bem entende, tem poder, tem dinheiro, tem saúde, tem beleza, faz o que quer Mas da não é vida. isso que a gente tem visto agora. Olha só, nós Não é sabemos bem assim, não. que há 2017 anos a gente está ouvindo falar da separação do joio e do trigo. Não é isso? Com certeza. Nós já estamos ouvindo falar que tudo que a gente faz, que a lei de ação e reação, ela é infalível. Colhe o que planta. Colhe o que planta. Por mais que as outras religiões não falem da lei de ação e reação, a temática é a mesma. A gente colhe o que a gente planta. Então, na verdade, o que a gente pensa que essas pessoas estão no bem, elas estão no equívoco. E é o que eu falava no começo, Marcos. Na verdade, a gente não pode nem apontar o dedo e dizer, você fez isso, você fez aquilo, porque nós, espíritos, com a concepção das sucessivas vidas, nós não podemos dizer que nunca fizemos isso. É verdade, com certeza. Nós não podemos dizer, então a gente não pode apontar. Nós temos que querer Direito de julgar ninguém. sim, que a justiça seja feita conforme a lei diz e que ela seja justa, igual para todos. Que assim como uma pessoa de grandes posses cometa um delito e a de menos posses, que ela passe pelas mesmas trâmites legais. Mas nós não podemos desejar que a justiça seja feita à nossa forma. Nós temos códigos humanos, o Código Brasileiro diz que é um dos melhores códigos jurídicos, criminais, não sei que nome que se dê, mas enfim, do planeta. Então o que nós temos que fazer é que essa justiça realmente seja feita. Agora já está sendo. Nós temos que dar tempo e nós temos que fazer o contrário. Não Ao dá invés de a saltos. gente ficar apontando o erro, vamos fazer o bem. Nós temos que fazer uma onda de bem. Porque a onda do mal já está posto. Se nós que conhecemos Jesus, a gente aponta o Oriente, dizendo que eles estão errados, porque eles não conhecem Jesus. Nós que conhecemos, se não fazemos diferente, vou fazer a pergunta, o que a gente faz de especial? Não é isso? Verdade. O que a gente faz de diferente? Olho por olho, dente por dente, o Oriente já está fazendo. Eles não conhecem Jesus, já estão fazendo. Nós temos que fazer a diferença. Tem que mudar. Então, nós temos que Não é mudar. ficar esperando Jesus voltar, né? Exatamente. O que me estranha é porque o Brasil, de acordo com o censo aí do governo, você coloca lá, tem 50%, 60% de uma determinada religião, tem 30% de uma outra determinada religião, tem 20% de uma outra religião. Quer dizer, o Brasil, por ser um país onde mais de 90 e tantos por cento é um país religioso, e a gente vê tanta atrocidade, dá a impressão que esses religiosos brasileiros estão se lixando por os ensinos do Cristo. Porque não é possível um país onde 95% da população se diz cristã e a gente vê tanta barbaridade aí, tanta falta de amor ao próximo, que a gente até duvida que nós somos um país cristão. Não é possível, cara. Mas Olha isso- só, a gente pode aí trabalhar em várias frentes. Primeiro, ter religião não significa ter religiosidade. Os muçulmanos também têm religião. Quem comete aqueles grandes crimes da humanidade também tem religião. Então, isso é uma questão. Ter religião não significa ter religiosidade. Quem realmente aceitou o convite amoroso de Jesus, nunca mais é o mesmo. Mas muitas das vezes a gente cita Jesus, a gente fala Jesus, como o Emmanuel diz, Da boca pra que fora. nós somos exatamente um oceano de palavras para uma gota de ação. Eu estou falando de mim, estou falando da maioria De de todos nós. nós. Alguns não. A gente vê pessoas que não fizeram isso. A irmã Dulce foi um exemplo, Madre Teresa de Calcutá foi esse exemplo, Chico Xavier foi outro exemplo, Doutor Bezerra foi outro Gandhi. exemplo. Enfim, Gotas. Gandhi que falou de amor o tempo todo, conseguiu libertar uma nação sem uma gota de violência, muito pelo contrário, com amor e tratando com igualdade a todos. Então, na verdade, isso é uma questão de religião e religiosidade. Agora, o convite do Brasil, assim como cada empresa tem uma missão, está lá escrito no contrato, né, nas questões legais, a missão da empresa. O Brasil tem uma missão, que é coração do mundo, pátria do evangelho. Às vezes a gente surpreende com tanta violência, com tanta corrupção, a gente dizer isso. Bem, para ser uma sala de aula, é necessário que seja feita uma obra, uma adequação para que seja sala de aula.
Para ser um centro cirúrgico, é necessário que tenha as adequações necessárias a um centro cirúrgico. Para ser coração do mundo pátria do Evangelho, tem que haver modificações, já estão acontecendo. Por mais que a gente possa não exemplificar Jesus, já somos, sim, o maior país cristão do mundo. Já somos. Já conhecemos Jesus. Então, já temos um passo para sermos coração do mundo pátria do Evangelho. Agora, nós temos que viver Jesus. Talvez a gente não veja isso nessa vida, Marcos. Mas essas gerações que estão vindo, se vocês observarem bem, eles já estão vindo com um intuito diferente. A própria educação já está ensinando diferente. Lá na escola já ensina a não bater no amiguinho, a cuidar da natureza, a cuidar dos animais. Nossa, estão nascendo crianças de monte por aí, que estão trazendo beleza, ensinamentos que a gente fica boquiaberta. Trazendo evolução, ensinando a nós, adultos, a viver de uma forma diferente, a fazer com menos. Está havendo um convite ao desprendimento, a não necessidade dessa contenção de poder muito grande, porque nós ainda estamos muito recentes saídos de uma selvageria. Nós ainda estamos muito recentes. É verdade. Mas, Olívia, Jesus nos convidou a amar ao próximo, a amar a nós mesmos, a amar a Deus. Mas nós temos exemplos aí na humanidade, né, que fizeram realmente comprovar isso aí que Jesus falou, né, alterando esses estágios aí de sofrimento, criando uma nova era. Conta pra gente aí alguns exemplos em que realmente esses exemplos mudaram realmente a humanidade. O amor tem sido o grande modificador da cultura, um grande modificador da conduta humana, tem sido através do amor. E nós tivemos, desde que os capelinos para cá vieram, Jesus pessoalmente se comprometeu com eles que nunca os abandonaria. Então Jesus, de tempo em tempo, e se Emmanuel é a caminho da luz, fala que de tempo em tempo ele encaminha à humanidade terrena um exemplo, a convite dele, um exemplo de bem, que pode ser uma grande representação, como outras pequenas, aparentemente pequenas representações, e que fazem tanto bem à humanidade, né? Tanto bem, porque o amor é um exemplo, é um grande modificador realmente de culturas, de forma de ser. Culturas anteriormente bárbaras, como eu falei anteriormente, daquele imperador Honório, quando em um determinado momento uma pessoa desconhecida, um anônimo, se joga na arena e ele faz cessar a guerra, e realmente relatam, né, a doutrina nos relata que pouco tempo depois aquela guerra fratricida, aquelas lutas encerraram. Nós temos vários exemplos, eu anotei alguns aqui. Tem o David Livingstone, que lá no século XIX ele renunciou a toda a vida dele no Ocidente, foi viver na África, não na África qualquer, mas na África, naquelas áreas mais sofridas, mais abandonadas, para lutar pelo direito à liberdade daquelas pessoas. E sofreu lá, ele foi abandonado pelos amigos, foram embora levando alimento, levando medicamento, ele teve malária, se não me engano, e ficou lá, ele foi tido como morto na América, e o amigo resolveu ir atrás dele e o encontrou. E cuidou dele, ele se restabeleceu, continuou fazendo bem, e quando o amigo retornou, ele não quis retornar. Porque ele falou que a luta dele era lá, com aquelas pessoas, contra a escravidão, ele queria o progresso daquele povo. E tempos depois, realmente, né, a doença tomou conta dele, e ele foi encontrado, o corpo dele foi encontrado ajoelhado, debruçado sobre a cama, porque ele estava em prece. Então, na verdade, é um grande exemplo para nós, humanidade, de alguém que podia estar no seu conforto, na sua tranquilidade, vivendo bem na América, e foi para lá para justamente cuidar daqueles menos favorecidos. A Florence Nightingale também, ela fez um grande bem à humanidade quando ela se debruçou sobre os cuidados com os soldados acidentados na Guerra da Crimeia, e que deixou para nós o germe da Cruz Vermelha. Renata, eu nasci na Cruz Vermelha. Eu sou grata a essa pessoa que eu nunca conheci. Quantas e quantas pessoas são salvas, são cuidadas? A Cruz Vermelha é viva até hoje. Em quase toda a cidade tem um núcleo da Cruz Vermelha que trabalham voluntariamente.
e que fazem o bem, um exemplo de amor assim gigantesco. A Helen Keller. Helen Keller foi considerada uma das mulheres, das 100 mulheres, maiores mulheres, né, do mundo no século XX. Nasceu sem problema nenhum. Aos 5 anos, ela adquiriu uma doença e torna cega e surda. Eu fico pensando, você não pode falar com a pessoa e você não pode sinalizar. E mesmo assim, ela encontrou um anjo na vida dela, foi Anne Sullivan, que a ensinou, a alfabetizou, através do tato, através da sensibilidade. E essa mulher ímpar, cega e surda, se tornou advogada, estudou, se tornou advogada e lutou ardorosamente pela causa das pessoas com deficiência. Muitos dos avanços que nós temos hoje, nós temos e devemos através da Helen Keller. E às vezes a gente não valoriza, como eu falei, às vezes tem grandes exemplos, né, exemplos gigantescos, mas às vezes os exemplos não são tão grandiosos, às vezes a gente nem conhece. Né? Tem outro exemplo também que um jornalista fala, que é a Herta Madalena White. Diz que por onde ela passava, a dor se transformava em bem. Porque onde tinha miséria, tinha tristeza, tinha fome, ela ia arrebanhando e cuidando e tratando. Então a gente tem ao longo da história milhares de homens e mulheres que fizeram sim e que modificaram a história da humanidade, diminuíram dores, às vezes pequenas dores, às vezes grandiosas. Eu estava falando da questão da missão. Há pessoas, há espíritos que encarnam para cuidar de si mesmo. Aí você fala assim, egoísta. Não. Se ele cuidar dele mesmo, já não está dando problema para a humanidade. Mais à frente, há outros espíritos que mais avançados cuidam daquele pequeno núcleo no qual ele convive. O núcleo familiar, o núcleo de amigos. E há outros que vêm para salvar a humanidade, em grande ou pequeno porte. Mas foram e são grandes almas que exemplificam o amor, que se doam. Diz que Irmã Dulce dormia de 3, 4 horas por noite. Aquela coisinha miúda, gigante, gigantesca. Verdade. Madre Teresa, que cuidava, ela dizia, eu quero cuidar daqueles que a sociedade renega. Aquele que ninguém quer, que estão em decomposição. É desses que eu quero cuidar. Isso é amor. Aí fala assim, mas eu não tenho capacidade de amar assim ainda. Lógico, cada um tem a sua missão. Cada um está num grau, a gente não pode cobrar também, abandonar a família e fazer uma coisa dessa grandiosa. A gente pode ser bom nos pequenos atos da vida. Procurar ser. Volto a falar. Não sei isso, estou aprendendo, estamos todo em experiência. É a gente pedir desculpa quando cometermos algum delito, falarmos demais. Tem hora que a gente abre a boca e fala, né, o que não deve. Vamos pedir desculpas. Quando a gente ficar chateado no trânsito, vamos abrir a janela, vamos dar um sorriso. Vamos diminuir, vamos mostrar, porque às vezes a gente não sabe como a pessoa saiu de casa. O nosso egoísmo só vê a nossa dor, né? E não vê que a pessoa também está numa situação deplorável. Quantos e quantos são os casos de quando a pessoa é escutada, vai ver, está com a mãe doente, está sem comer dentro de casa. São situações enormes. Só quem vive a dor, só quem sabe é quem vive. Então nós temos que ter complacência, um pouco de benevolência para com o outro. Volto a dizer, não significa ser complacente e benevolente com o erro. Você tem que dizer, amigo, né, você não fez o correto. Mas a forma como a gente fala, a gente não pode apontar dedo, a gente não pode sair gritando, a gente não está mais nesse tempo. É verdade. A gente não está mais nesse tempo. Olívia, Sim. entramos em 2017. A gente normalmente, na passagem de ano, a gente fica desejando paz, isso, felicidade e tal. Bom, como conquistar essa paz que todo início de ano a gente... Início não, virada de ano, né? Na virada de ano a gente fica, paz para todo mundo e tal. Tá, e como é que eu vou conquistar essa paz? Isso vem de graça? Cai do céu, assim, na minha cabeça? É engraçado, é porque a gente acaba não fazendo listinha. Não, Há pessoas que fazem. Eu não tenho o hábito de fazer listinha do que eu me proponho a fazer no outro ano. Porque A minha lista só tem assim, uma coisa, emagrecer. Mas todo ano. A minha também, mas todo ano eu estou falando. A gente faz a listinha, se a gente fizesse, a gente já está se repetindo, porque a gente muda muito pouco. Você vê, a gente muda muito pouco. Agora, como que a gente faz a implantação dessa paz no mundo? Primeira coisa, a gente tem que plantar a paz em nós mesmos.
A gente não tem que mudar o outro, nós temos que mudar a nós mesmos. É o nosso exemplo que é maior do que as palavras que dizemos. Como eu disse, Emmanuel nos falou que nós somos um oceano de palavras para uma gota de ação. Então, estou falando de mim e da maioria de nós. Mas como que a gente faz essa paz? Através da paz dentro da gente. Através do auto-perdão. Nós temos que nos perdoar. Todos cometemos equívocos. Volta atrás. Recomeça. Pede desculpas a quem tem que pedir. Vamos... mesmo que a gente não esteja... Na verdade, de vez em quando no meu Facebook, eu digo que é o filósofo Facebook, aponta umas coisas que eu acho bem interessantes. Ele diz assim, eu não estou mais no tempo de estar certo, eu quero ser feliz. Então seja feliz, a gente não tem que estar provando nada, o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. Quando a gente vê, o ano acabou, quando a gente vê, a pessoa foi, quando a gente vê, a gente ficou mais velho, quando vê, o filho casou, né? Quando vê, enfim, e a gente não disse tudo o que tinha que dizer, a gente não teve, né, viveu para criar cisânia, para criar conflito. E o que tiver que trabalhar de verdade, de certeza, vamos trabalhar com afeto, porque nós também nos equivocamos. Então, na verdade, a gente trabalha a paz fora com a paz dentro da gente, com auto-amor, com auto-perdão, com auto-compreensão, só a partir de nós. Olha o exemplo de Jesus, o nosso maior mestre. Ama o próximo como a si mesmo. Ele deu a medida, ele deu o modelo. Se você faz mal ao outro, é porque esse mal está habitando em você. Na verdade, a gente só doa o que a gente tem. É verdade. Então, nós temos que nos amar. Nós temos que querer o bem para a gente. Volto a dizer, assim como a gente não quer comer uma comida qualquer, a gente quer uma comida fresquinha, boa, saudável, a gente não quer vestir qualquer coisa, nós não podemos permitir que nós sejamos mais assim. Que a gente tenha esses sentimentos habitando o nosso pensamento, o nosso sentimento, o nosso querer. Nós temos que querer o melhor. Então, nós temos que pensar melhor, temos que falar melhor, temos que viver melhor. Por mais que a gente esteja, Marcos, Renato e todos que nos estão ouvindo, achando que a gente está no ápice da violência, da criminalidade, do mal, nós estamos nos estertores da mudança do planeta, mas também temos que ver que nunca se habitou na Terra com tanto amor. Nunca a Terra teve tanto amor. Nunca se falou tanto em amor, nunca se falou tanto em Jesus, nunca se falou tanto em Deus. Se nós vivemos, nós vamos aprender. Mas já demos o primeiro passo. É nisso que nós temos que crer. Então a paz vai estar lá fora se estiver dentro. Vamos plantar mais flores, vamos fazer mais ações no bem. A televisão, nesse final de ano, apresentou vários exemplos de pessoas que fazem pequenas ações no bem, mas que são grandiosas. Porque se nós ajudarmos a alterar uma vida, nós já conseguimos salvar aquela humanidade. Que é aquela, né, ela, os filhos, os netos. Diz que para a gente educar uma criança, temos que começar educando os avós dessa criança, né? Então, que nós possamos alterar o quadro dessa vida para que ela, quando tiver netos de um relacionamento, né, mais saudável, com mais frescor, com mais leveza, onde a gente não tenha rivalidade de raça, rivalidade de religião, onde essas diferenças não nos distanciem, muito pelo contrário. Jesus, quando falava à multidão, nunca perguntava, você é isso, você é aquilo. Ele falava para várias línguas ali, vários povos, vários dialetos, e todos entendiam Jesus. Com certeza. Todos entendiam, porque a linguagem do amor, a língua do amor, chega, porque não vem pelo ouvido, vem pelo coração, vem pelo sentimento, movimenta corrente sanguínea, movimenta vibrações, pensamentos se elevam e a gente se torna uma pessoa melhor. Minha querida amiga Olívia, nosso tempo está no finalzinho, só gostaria agora que você desse suas palavras finais, lê aí que você tem que ler uma mensagem do livro. Amor Imbatível Amor, da Joana de Ângeles, pela mediunidade do Divaldo Franco. Eu vou ler só um trechinho, que é a última parte que fala sobre amor de plenitude. E ele diz o seguinte, diante, portanto, de qualquer situação, é necessário amar.
Desamado se deve amar. Perseguido é preciso amar. Odiado torna-se indispensável amar. Algemado a qualquer paixão dissolvente, a libertação vem através do amor. Quando se ama, se é livre. Quando se ama, se é saudável. Quando se ama, se desperta para a plenitude. Quando se ama, se rompem as couraças e os anéis que envolvem o corpo. E o espírito se movimenta, produzindo vida e renovação interior. O amor é luz na escuridão dos sentimentos tumultuados, apontando o rumo. O amor é bênção que luariza as dores morais. O amor proporciona paz. O amor é estímulo permanente. Somente, portanto, através do amor é que o ser humano alcança as cumeadas da evolução, transformando as aspirações em realidades que movimenta na direção do bem geral. O amor de plenitude é, portanto, o momento culminante no ato de amar. Desse modo, através do amor imbatível amor, o ser se espiritualiza e avança na direção do infinito, plenamente realizado, totalmente saudável, portanto, feliz. Muita paz. Que neste ano a gente consiga amar mais e ter um ano de mais paz. Muito obrigada. Certeza. Minha querida amiga, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. Semana que vem nós vamos receber aqui meu querido amigo Manildo, lá do Centro Espírita Fonte de Luz, e vai falar para a gente sobre afetividade. Gostaria de mandar um abraço ao meu querido amigo João Batista e sua esposa, que não perde um programa nosso, Espiritismo em Foco, grande amigo, companheiro, né, lá do nosso Centro Espírita Segredos do Bem. Ok? Um abração, seu João, e para a sua esposa. Marcos, você falou pouco hoje, hein? Então, por favor, gostaria que você desse suas despedidas, você encerrasse o programa hoje como o primeiro programa do ano. Primeiro programa do ano. Eu queria agradecer essa honra de fazer o primeiro programa, uma responsabilidade muito grande. Nós que agradecemos muito. O nosso programa, agora em março, completa... Dia 10 de março. Dia 10 de março, sai da infância. Vai dar 7 anos. 7 anos de programa. Então, eu gostaria de convidar a todos que continuassem assistindo o nosso programa, porque o programa Espiritismo em Foco não é um programa destinado a grandes feitos. É um programa para nós aprendermos o que é o Espiritismo. O Espiritismo é isso aqui, uma coisa simples, de entendimento e de crescimento. E eu conto com vocês, segunda-feira que vem, às 18 horas, se eu não me atrasar de novo. Então, até segunda-feira, um beijão no coração de todos.